Pastor, a pergunta é, pelo estudo da profecia bíblica, o que acontece primeiro, a chuva serôdia ou o decreto dominical? Bom, é um bocadinho difícil nós fazermos uma sequência cronológica de eventos, por uma razão muito simples, é que haverá eventos que são quase em simultâneo. E, portanto... Transversais uns aos outros. Exatamente. Portanto, eu lembro, por exemplo, um dos livros, talvez o livro que eu tenha mais estudado a seguir à Bíblia, é um livro que já foi publicado ou no final dos anos 60 ou no início dos anos 70, Preparação para a Crise Final. Na altura eu era criança, quando esse livro saiu. Eu assisti, portanto, a reuniões onde um pastor fazia estudos a partir desse livro. Impressionava-me muito como criança ouvir falar todos os acontecimentos finais, mas o que é certo é que uns anos depois eu peguei naquele livro e pensei assim, não, agora vou estudá-lo por mim mesmo. E estudei-o a fundo e eu devorei esse livro. E esse livro, digamos, teve um impacto extremamente positivo na minha mente. E o autor desse livro, eu lembro perfeitamente que ele diz que, portanto, os acontecimentos finais, portanto, são tão chegados, tão próximos uns dos outros, que às vezes é um bocadinho difícil separá-los. Mas eu vou apresentar os acontecimentos de uma forma que eu creio que tem uma certa sequência lógica para qualquer pessoa poder compreender. Repara bem, quando nós estivermos a chegar junto ao momento em que o decreto dominical sair, não nos esqueçamos nunca deste facto fundamental. Cristo está no total controle dos acontecimentos. Ele está no total controle dos acontecimentos que se passam nesta terra e também entre o seu povo. E, portanto, o que é que acontecerá? À medida que os ímpios vão amadurecendo, e reparem, quando sair o decreto dominical, isso será uma ação muito ousada da parte dos ímpios. Ou seja, eles deixaram-se a tal ponto manipular pelas forças diabólicas que, através desse decreto dominical, eles fazem um cerco, não literal, mas um cerco de circunstâncias ao povo de Deus. Entretanto, Deus, como resposta àquilo que o diabo faz através dos seus, Deus também trabalha com os seus. E trabalha de que forma? Pois bem, Deus vai fazer com que todos aqueles que são do seu povo tenham passado por um reavivamento e uma consequente reforma nas suas vidas. Obviamente que esse reavivamento e essa reforma têm que anteceder o momento em que o decreto dominical sair, porque quando o decreto dominical sair, o povo de Deus, por assim dizer, já tem que estar pronto, já tem que estar preparado para essa emergência, porque vai ser uma emergência a nível mundial. Então o Senhor vai preparar previamente o seu povo, vai reavivá-los espiritualmente. E o que é um reavivamento? Um reavivamento é um despertar das nossas sensibilidades morais, espirituais. Portanto, quando o povo de Deus é reavivado, e esse reavivamento é genuíno, sincero, então segue-se a esse reavivamento uma reforma. Ou seja, eu sou reavivado, ao ser reavivado eu tomo consciência, há coisas na minha vida que ainda não estão bem, há nódoas no meu caráter que necessitam de ser polidos, limados pela graça e pelo poder do Senhor, então eu dou autorização ao Espírito Santo de operar em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então a reforma tem lugar na minha vida. Quando essa reforma tiver sido completada, o Senhor coloca o seu selo sobre mim e sobre todos aqueles que estiverem preparados. Bom, quando eu digo sobre mim, porque eu tenho esse desejo. Posso não estar, mas não é esse o meu desejo, e Deus conhece o meu coração, e já agora aproveito para dizer, todos aqueles que sentirem esse desejo podem ter a certeza que Deus não vai deixar ou não vai permitir que alguma coisa se interponha para que esse desejo não se cumpra. Deus quer salvar a todos. E, portanto, se eu tenho o desejo de ser salvo, então, obviamente, eu sei que tenho Deus do meu lado, como meu aliado, portanto, infalível, não é? Então, todos aqueles que tiverem vivido essa reforma serão selados. Vai haver o selamento. O que é o selamento? Pois bem, eu gosto de fazer aqui uma comparação com uma fábrica onde existe uma linha de montagem, e nessa linha de montagem, vamos imaginar, carros, ou máquinas de lavar roupa, ou telemóveis, ou seja o que for. Portanto, há uma linha de montagem que começa-se a juntar certas peças, depois, à medida que essas peças juntas vão seguindo a linha de montagem, põe-se mais uma coisa, põe-se mais outra, até que chega ao fim e o produto está concluído. Mas antes daquele produto ser embalado e lançado para o mercado, tem que haver um teste, porque a empresa correria um grande risco
se pusesse no mercado aparelhos sem serem testados, sem saber se eles funcionam. Então, nessa zona de testes, estão lá indivíduos a testar esse material, se funciona, se está a exercer as funções para a qual foi fabricado, então põe-se o selo de qualidade sobre esse produto, ele pode ser embalado, pode sair para o mercado. É posto um selo de qualidade no produto. Da mesma forma, todas aquelas pessoas que se deixaram trabalhar pelo Senhor, o Senhor no final põe o seu selo de qualidade, como que a dizer, este está preparado para sair para a guerra. Porque vai vir a guerra e da forte, a mais dura de todas na história humana. E agora o que é que vai acontecer? Aqueles que tiverem sido, portanto, passaram pela reforma e que terão sido selados, estão capacitados para receber a chuva serôdia. Mas a chuva serôdia vai vir para preparar o povo de Deus para dar a resposta ao decreto dominical. E agora qual será a resposta? A resposta será o alto clamor. Isto são tudo termos, atenção, estou a usar aqui termos que são do Espírito de Profecia, ok? E, portanto, estes termos aqui são termos que falam para melhor caracterizar os acontecimentos finais. Então, reparem na sequência. Eu passei por um reavivamento e consequente reforma. Se essa reforma foi genuína, o Senhor, olhando para mim, vê, muito bem, o caráter dele está preparado, então pode receber o sinal, o selo de garantia, o selo de qualidade. Então eu sou selado. Ao ser selado, o Senhor diz assim, pronto, todos estes são selados, estão capacitados para receber a chuva serôdia, ou seja, um derramamento especial do Espírito Santo. Ao receberem a chuva serôdia os capacita para darem o alto clamor. E o alto clamor vai ser precisamente a resposta ao decreto dominical. Portanto, o que é que vai vir? Bom, primeiro, é tudo ali muito quase em simultâneo, ou seja, sai o decreto dominical, mas entretanto o Senhor já estava a preparar tudo, e assim que sai o decreto dominical, o Senhor já selou, já derramou a chuva serôdia, e agora como resposta ao alto clamor. Portanto, será que pode ser um bocadinho antes o derramamento da chuva serôdia em relação ao decreto dominical? Pode ser, não sabemos exatamente, mas isso também é indiferente. Portanto, o que sabemos é que se há diferença, a diferença será muito mínima e, portanto, serão quase, podemos dizer, acontecimentos em simultâneo.